Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar um relato para vocês neste Tipo ao Vivo de hoje. E aí, tudo bem? Deixa eu ajeitar aqui, porque estou meio fora. Tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem. Já vou pedindo para você o quê? Não se esqueça de deixar o like neste vídeo. Se gosta do canal, se curte os relatos, já deixa o seu like. Combinado? Não se esqueça que ainda temos algumas caixas com o tema anjos para vocês. Caixa assombrada, tá? Mas fiquem ligados para o próximo tema também. Bom, vamos então com o relato de hoje, que é este daqui. Meu Exu usa capa. É isso? Ou meu mentor usa capa. Vamos lá. Olá, Aninha, Matheus e assombrados. Um grande abraço e muita luz em nossas vidas. Que a prosperidade seja um caminho aberto e feliz em vossas caminhadas, chamada vida. Que a fé que habita em vossos corações e atuando junto à sua razão, elevem a vocês a sua evolução. Sou eu, fulana, mas é nome fictício, tá? É que ela deu aqui o nome fictício dela já em outros relatos, acho, de Sirena. E sou eu, Sirena, imensamente feliz e grata por você ter lido o meu segundo relato. Esse segundo relato me emociona até hoje, e acredite, só o contei porque o espírito me pediu para fazer. Como disse, o corpo dela foi encontrado na cidade que hoje eu moro. Ah, eu acho que eu lembro qual que é o relato. Em um belo dia, indo para o meu trabalho, a vi sentada no lugar que havia sido encontrado o seu corpo. Ela, o espírito, me disse assim: Oi, Sirena, lembra de mim? Eu olhei para ela e mentalmente pensei: Nossa Senhora, às 6 horas da manhã e eu já tô vendo assombração! Ela, o espírito, riu e parece que ouviu o meu pensamento. Então disse assim: Calma, eu não vim para te assustar ou fazer mal. Eu apenas quero agradecer pela ajuda que me deu quando precisei. Agora eu vou deixar esse passado realmente de lado. Afinal, hoje eu vim aqui somente para entender o que havia se passado comigo e assim me libertar dessa dor que vivo todos os dias ao lembrar da minha morte. Assombrados, imagina a situação, né? 6 horas da manhã, eu no meio de uma rua deserta, perto de uma BR, conversando com um espírito que só eu via. Os carros que passavam olhavam aquela cena e não compreendiam nada. Bom, ela me agradeceu e disse que se eu quisesse, poderia contar o que aconteceu, que eu podia contar o que aconteceu com ela. Foi por essa razão que eu enviei o relato. E acredite, achei que você não ia ler, Ana. Mas fiquei muito feliz em ver que contou o relato. Minha mediunidade é muito aflorada. Por essa razão, tenho que tomar cuidado sempre e estar sempre em oração, não importa o lugar que eu esteja. Em questão de segundos, a minha visão é capaz de ficar entre os dois mundos. O mundo que eles querem que eu veja e o mundo em que eu vivo. Uma dica: somos energias presas a um corpo físico. Somos condicionados a pensar negativamente e que tudo na vida é para ser difícil e é necessário ter dor. Isso porque se todos soubessem que seus pensamentos são a conexão com o seu eu superior ou Deus, aprenderiam que são capazes de tudo. Mudem a forma de olhar o mundo. Aprendam com as dificuldades e os problemas, porque eles são ciclos que vocês precisam passar para o seu crescimento. Por essa razão, mantenham a fé e os pensamentos positivos e dias melhores virão. É a dica dela aqui, muito bom. Bom, chega de delongas e vamos ao relato que me trouxe aqui hoje. Ana, se houver nomes de pessoas, lugares ou cidades estarão trocados, porém manterei e tenho a permissão para que você possa falar os nomes das minhas entidades, porque dessa forma irei homenageá-los e pagar a minha promessa de tornar os seus feitos conhecidos como forma de agradecimento por me protegerem, me ajudarem e me ensinar a seguir o caminho do bem. Lembrando que eles não precisam disso, ok? Mas acredito que coisas boas e que ajudam as pessoas deveriam sim ser expostas e dessa forma o mundo aprenderia a fazer o bem. Vale sim a pena fazer o bem e não importa a quem. Hoje irei falar sobre o Exu Capa Preta,
uma entidade que aprendi a amar e a conhecer muito. Quem é o Exu Capa Preta? Exu Capa Preta é uma entidade sábia e prestativa, que também é conhecida por outros nomes, como Exu Capa Preta das Encruzilhadas e Exu Capa Preta das Almas. Por sua vez, sua imagem também é ligada a São Cipriano. Sua história é bastante controversa e cheia de versões que envolvem a Igreja Católica, além de alquimia e magia. E por sempre se vestir de preto e usar capa e cartola, Exu Capa Preta acabou sendo associado ao mal. No entanto, ele tem como atributos a justiça e a capacidade de prever o futuro. O meu Exu é Capa Preta das Almas. Para quem conhece a doutrina Umbanda e Candomblé, sabem que temos um Exu que incorporamos e o outro que nos protege, conhecido como guia de frente e guia de trás. A minha guia de frente é Maria Padilha da Calunga. Tirando algumas dúvidas que surgiram no primeiro relato, nos comentários, sim, eu leio todos. E sim, a minha pombagira Maria Padilha da Calunga trabalhava comigo em um centro kardecista, no qual foi recebida com muito respeito e aceitação. Ela tinha sua própria reunião e ajudava os outros coordenadores em outras reuniões. Mas isso é relato para outra oportunidade, e é claro, quando ela me der permissão. Sei que haverá questionamento, mas eu digo, não procure entender o intangível, apenas observe e compreenda o que lhe é permitido. Como havia dito em meus relatos anteriores, o meu intuito aqui é enviar relatos sobre os acontecimentos mediúnicos que eu vivenciei junto à minha espiritualidade, porém só posso enviar relatos quando eles permitem. Caso eu não tenha permissão deles, eu nem consigo lembrar o que aconteceu. Porque, como eu disse, eu sou médium ostensiva e inconsciente. Isso quer dizer que quando estou aqui escrevendo relatos para o canal Assombrado, as entidades que trabalham comigo estão aqui para me ajudar a contextualizar tudo de uma forma verídica. Sendo assim, darei início ao relato. O começo que irei narrar é a Maria Padilha da Calunga que me fala e eu apenas escrevo. Vou abaixar o ar aqui. Parte 1, então. Maria Padilha falando agora. Estava eu conversando com a equipe de encarnados que trabalhavam comigo na reunião de curas, pontuando a eles algumas coisas que era preciso ser era preciso ser corrigido nos atendimentos e os orientando sobre a espiritualidade e tal. Quando percebo 2 dos meus meninos me olhando fixamente. É assim que Padilha se refere a todos aqueles que trabalhavam com ela na reunião mediúnica de cura. Acho que meus meninos, é isso? E logo, olhando em seus olhos, eu pergunto a eles, o que estavam olhando? E eles me responderam que estavam vendo um homem de capa preta atrás de mim. Nesse exato momento, ao meu lado estava Exu Capa Preta, o protetor de minha menina Sirena. Digo que toda espiritualidade, seja ela boa ou ruim, conhece o cavalo que tem. Agora é a moça de novo falando aqui. Conhece o cavalo que tem. Para vocês que não sabem o significado de cavalo, na Umbanda e no Candomblé, são os médiuns de incorporação, ou rodante. Minha menina Sirena é o meu... a Maria Padilha ainda falando aqui. Peraí, tá. Então é a Maria Padilha ainda falando aqui. Minha menina Sirena é o meu cavalo. Então, a conhecendo naquela época, no ano de 2016, digo que ela, por falta de aprofundamento, conhecimento e até mesmo medo, tinha um certo preconceito das religiões africanas. E afirmo a vocês, não foi por amor que ela aceitou trabalhar comigo, e sim pela dor e pela necessidade de se manter sã. Acreditem, o que mais tem nas clínicas de reabilitação mental, os famosos hospícios da minha época, são médiums que não conseguiram a educação mediúnica e assim não cumpriram a sua missão aqui na Terra. Mediunidade é uma missão que tem como objetivo ajudar os encarnados e os desencarnados nos 2 planos. Por essa razão, médiuns que escutam esse relato, independente do seu dom, seja ele a clarividência, a psicografia, sensitivo,
cura, etc. Eu digo que vocês precisam de conhecimento e, acima de tudo, responsabilidade com o dom de vocês. Porque Exu não vem à Terra para praticar o mal, mas da mesma forma que existe espiritualidade para fazer o bem, existem espíritos inferiores e perdidos em seu egoísmo para praticar o mal e assim se alimentar daquele desejo de ódio e de vingança. O mal é uma energia poderosa que é capaz de alimentar até os piores dos piores seres inferiores. Como havia dito, por conhecer o meu cavalo, a menina Sirena, sabia que ela não estava pronta para aquela informação. Então respondi aos meus meninos, Leon e Julie, que aquela capa era minha. Leon logo argumentou: me desculpe, minha mãe Padilha, mas a capa parece ser um homem. E logo Julie também disse: e a gente nunca te viu de capa aqui nas reuniões. De fato, eles tinham razão, eu não usava capa nesses trabalhos de cura dentro do centro kardecista. Porém, utilizo capa sempre que faço os meus trabalhos no umbral de resgate a almas perdidas e arrependidas. No cemitério, quando não quero ser vista por espíritos presos ao plano terrestre, e quando desfaço trabalhos, só utilizo a minha capa quando o trabalho exige energias mais densas. Expliquei a eles isso, então logo veio a pergunta de Leon. Então por que vejo a forma de um homem nítida atrás de você? Nesse momento, mentalmente, pedi à capa preta que se afastasse e me plasmei para a equipe. Plasmar, assombrados, é usar o plasma do médium e se fazer visível na visão de todos, e assim me viram com a minha capa. Tinha gente se perguntando se de fato tinham me visto, e eu deixei eles com as perguntas em suas mentes e finalizei a reunião. Mas precisa ter um médium, vamos dizer, específico para isso? Não seria? Enfim, voltando aqui, agora é a Sirena de novo falando. Quando eu, Sirena, retomei a minha consciência, ouvi a Padilha dizer: moço, ela ainda não está pronta para saber quem você é. Tenha paciência, ou irá colocar toda a evolução dela a perder, e com isso teremos mais trabalho para levantá-la de novo. Beleza, segunda parte da história. Passou alguns anos, em 2019, e eu, Sirena, agora terapeuta holística em minha clínica particular. Após atender uma cliente e levá-la até a porta e fechar a clínica, ao voltar para a sala, eu vi Padilha sentada na cadeira. Sorri para ela e pedi sua proteção. Eu disse: mãe, o que lhe traz aqui? Padilha me olha com carinho e diz: minha menina, preciso que preste bastante atenção no que eu vou te dizer. Isso tudo ela me falava mentalmente, Ana. Padilha continuou, dizendo: o mundo irá passar por uma transição, a qual muitos irão voltar para a casa do Pai, casa de Deus. E outros irão ficar, mas terão sequelas irreversíveis. Porém, alguns nem sequer serão afetados. Porém, o mundo passará por uma limpeza energética e material, a qual muitos desencarnarão, é isso? E não digo que serão só pessoas ruins, não, pessoas de todo tipo. Por essa razão, o plano espiritual está em grande movimentação para amparar e receber esses espíritos. Eu irei trabalhar junto à falange da Calunga. Por essa razão, irei me afastar um pouco de você. Não precisa ter medo, não vai ficar sozinha. O seu Exu protetor logo irá se apresentar para você. Então, menina, fica atenta aos sinais. Padilha então se despediu e se foi após me anunciar sua ausência no tempo de pandemia. Sim, Ana, antes da pandemia ser anunciada, eu já sabia que alguma coisa ia acontecer. Mas eu não podia dizer nada, afinal eu não sabia realmente do que se tratava, apenas sabia que muitas pessoas desencarnariam e o planeta passaria por uma transição espiritual. Bom, resolvi seguir os conselhos de Padilha, comecei a trabalhar como supervisora em um restaurante durante o dia e atendia à noite as minhas clientes com terapia holística. Terceira parte dessa história. Após os meus atendimentos na clínica, eu percebia uma presença, mas eu não sabia do que se tratava ou quem era. Então, em oração, eu dizia: se você for do bem, seja bem-vindo. Peço que me proteja e me leve em casa em segurança.
Mas se você está precisando de ajuda, peço que vá ao centro tal e lá encontrará uma equipe pronta para te amparar e te ajudar. Mas se seu intuito aqui é fazer o mal, siga em frente, porque filha de Maria Padilha da Calunga não anda sozinha. Pois bem, a presença se manteve ali na minha sala e logo compreendi que seria do bem. Então arrumei a sala para ir embora e durante o caminho senti a presença de alguém me acompanhando. Ana, quem me conhece sabe que por maior que seja o meu dom de ver pessoas desencarnadas e conversar com elas, ainda assim eu tenho medo. Porque nem todos estão na forma humana. Existem espíritos que, devido aos seus delitos e erros, ainda estão presos na esfera astral e se transformam em animais e até mesmo monstros obsessores energéticos. Então digo, não é muito agradável ver algumas coisas do outro plano, não. Quando escuto relatos de Sete Além, eu fico pensando, isso é fichinha em vista do que é o umbral ou o inferno, como alguns chamam. Bom, Ana, eu trabalhava durante o dia como supervisora do restaurante em uma cidade muito conhecida aqui em BH e durante a noite com terapia holística. E sempre durante o meu percurso de um trabalho para o outro, um cachorro preto me acompanhava na rua. E eu, Sirena, tenho pânico, medo de cachorro, até mesmo dos mais dóceis. Para você ter ideia, até dos meus eu tenho medo. Eu vivo gritando pro meu pai e pros meus irmãos para me socorrer. E eu nunca fui mordida por cachorro nessa vida, não. Mas eu carrego um trauma inconsciente dentro de mim. Porém, esse cachorro preto sempre me acompanhava durante o meu percurso de trabalho, a trabalho. Ou para casa também. Às vezes ele andava do meu lado, às vezes na minha frente, às vezes atrás de mim. E da mesma forma que ele aparecia, ele sumia. E eu não entendia. Mas percebia que sempre que eu pedia proteção, quando sentia medo, o cachorro aparecia e naquele momento me fazia sentir segura. Isso aconteceu em outubro até fevereiro. Trabalhei o carnaval todo na época da pandemia e sem proteção nenhuma. Durante o carnaval, comecei a sentir um homem me seguindo em todos os lugares que eu ia. Ele usava roupa de época, uma cartola na cabeça, uma capa e uma bengala na mão. Como era carnaval, eu pensava que esse homem devia estar fantasiado. Porém, eu comecei a vê-lo em todos os lugares onde eu estava. Nas ruas, no ônibus, perto de casa, perto do meu trabalho. Isso me assustou um pouco. Mas eu não dei muita importância na época. O carnaval acabou e com ele estourou a pandemia, que na verdade já estava estourada, né? Mas como sempre, só fomos avisados após o carnaval. Fechei minha clínica devido a não poder ter contato com os meus clientes e assim comecei a trabalhar 12 por 36 no restaurante. Em uma quarta-feira, voltando para casa, ao chegar no centro de BH, descobri que não tinha mais ônibus para me trazer para casa. E eu não tinha dinheiro para pagar um Uber, e isso era meia-noite. Liguei para todos na minha família que já estavam dormindo. Eu estava entrando em pânico e mentalmente eu disse: meu Deus, me ajuda. Padilha está junto à falange da Calunga trabalhando em auxílio dos necessitados nesse momento. Eu estou aqui na zona boêmia da cidade sem saber como voltar para casa. E nesse momento, Ana, aquele cachorro preto apareceu do nada e ficou do meu lado. Por mais que eu mandasse ele sair, ele não saía. Nesse momento, escutei uma voz dizendo no meu ouvido: lembre-se do que Maria Padilha te disse. Então lembrei que ela havia dito que se caso eu precisasse de ajuda, bastaria pedir ao meu guardião, que estaria a cuidar de mim. E assim fiz. Fechei os olhos e disse: guardião, eu não te conheço, mas a minha mãe Maria Padilha da Calunga te conhece. E sendo assim, sei que posso acreditar e confiar em você. Preciso de ajuda para chegar em casa. Me ajude, não sei mais a quem recorrer. Nesse momento, meu celular tocou e era minha melhor amiga. A Paola disse: Sirena, você tá bem? E eu falei: não, Paola, eu tô no centro de Belo Horizonte sem saber como voltar para casa. E a Paola falou: tá sem dinheiro, né? Me fala qual o endereço que você tá, que eu vou pedir um Uber para você. Ana, aquilo me assustou. Como ela sabia que eu precisava de ajuda? E assim eu perguntei: Paola, mas como você sabe que eu estava precisando de ajuda? E ela disse:
Sei lá, eu tava dormindo quando a... Ah, tá. Eu tava dormindo quando a doutora Frederick disse: acorda e liga pra Sirena, ela tá precisando de sua ajuda. Aí eu acordei assustada e resolvi te ligar. E que bom que eu te liguei, né? Agora explicando aqui, doutora Frederick é um médium espiritual que trabalhava comigo nas reuniões de cura. Doutor Frederick, não doutora. Não sei de onde eu tirei. Doutor Frederick. É um médium, é um médico espiritual que trabalhava comigo nas reuniões de cura. E aí eu falei, na verdade, Paola, isso não foi um sonho, mas sim a minha espiritualidade indo até você para me ajudar. E a Paola disse, eu sei, minha amiga, eu só não entendi por que foi o Frederick e não a Padilha. Mas bem, depois conversamos sobre isso. Agora o seu Uber já tá chegando. Quando chegar em casa, me avisa, por favor. Entrei no Uber e fui embora. Já estava segura e podia, enfim, descansar. Passou mais um dia, o qual era minha folga, liguei para o meu gerente e expliquei o acontecido. No outro dia, fui para o meu trabalho e, como cheguei muito cedo, me sentei em um banco na praça, quando um andarilho sentou do meu lado e disse: moça, às vezes a vida nos parece cruel e até mesmo injusta. Às vezes não importa o quanto você se doe, se mate por algo, nem todos serão capazes de reconhecer. A única pessoa capaz de reconhecer o seu valor é você mesmo. Olha, moça, hoje o dia pode parecer injusto para você, mas acredite, o mal necessário que irá acontecer é para o seu bem. Hoje te tiraram o seu chão, mas na verdade, lhe darão a oportunidade de se conhecer. Eu olhei para aquele andarilho, todo sujo, rasgado, mas com uma grande sabedoria em suas palavras. Em 5 segundos que eu olhei para o céu, o homem sumiu. Pensando no que ele me falou, logo pensei, vou ser mandada embora hoje. Então é melhor começar logo o meu dia e assim amanhã estarei livre desse estresse que venho passando. Exatamente isso, Ana. No final da noite, o meu supervisor me chamou e me demitiu, com o argumento de que não poderiam me liberar mais cedo e como eu não teria mais condução para levar para casa, era preferível que eu ficasse em casa. Assim foi feito. Assim foi feito na pandemia. Foi a época que mais trabalhei com terapia holística online e quando as coisas começaram a aliviar, abri novamente a minha clínica de atendimento e durante o percurso o cachorro começou a me seguir. E o homem de época, que usava cartola e tal, estava sempre nos lugares que eu estava. Aquilo já estava me dando medo e eu comecei a ter crise de pânico. Eu não ficava sozinha de forma alguma. Trabalhar e andar na rua estava se tornando um suplício para mim. Um dia, voltando para casa, quando eu estava indo para o ponto de ônibus, o cachorro me acompanhou até a estação. O primeiro ônibus chegou quando eu ia entrar. O primeiro ônibus chegou e quando eu ia entrar, eu vi o homem vestido de roupas de época. Então eu não entrei no ônibus, eu esperei pelo próximo. Peguei o próximo e quando cheguei na outra estação que eu levantei para sair do ônibus, atrás de mim estava quem? O homem vestido com roupa de época. Eu saí do ônibus e o homem prosseguiu com... Eu saí do ônibus, mas o homem prosseguiu com aquele ônibus, acho que é isso. Ana, peguei o segundo ônibus para ir para casa e o homem entrou no ônibus. Mas como assim? Eu vi ele seguindo com o outro ônibus, como ele poderia estar agora no mesmo ônibus que eu? Aí eu liguei para casa pedindo que meu irmão me buscasse, por favor, no ponto de ônibus. Eu já estava em pânico, com medo, sentindo meu coração pular para fora. Cheguei no ponto de casa e só desci do ônibus quando vi meu irmão. Para minha surpresa, quem foi me buscar foi meu irmão, que é um bandista. Ele olhou para mim e disse: calma, eu tô aqui, vamos. Fomos caminhando para casa quando meu irmão disse assim: minha irmã, você tá com medo à toa. O homem de época e o cachorro que te perseguem estão te protegendo. E ambos são a mesma pessoa. O moço é o seu Exu, que te protege e veio para trabalhar e cuidar de você. A sua Padilha te disse isso. Ana, como ele sabia disso? Eu não falei sobre isso com ninguém. Mas naquele momento entendi que o homem de época que me acompanhava era o meu guardião.
o qual Maria Padilha havia me dito. Agora capítulo 4 e último. Cheguei em casa, tomei um banho e dormi. No outro dia, ao levantar, antes de sair da cama, fiz minhas orações e entre elas pedi que o meu guardião se apresentasse a mim. Nesse momento, Ana, entrou um enxame de besouros em meu quarto e esses besouros pararam na minha frente e formaram um homem vestido com roupa de época. Virei para trás para sair correndo e, pasmem, Maria Padilha estava atrás de mim. Ela estava gargalhando e me disse: eu os via, porém eles falavam mentalmente comigo. Ela me disse: minha menina, calma, ele não vai te fazer mal. Ele é o Exu que te protege. Seu nome é Capa Preta das Almas e é ele que vai trabalhar e te auxiliar pelo tempo que eu estiver longe. E se acostume com as seguintes coisas. Quando ver um cachorro aparecendo do nada, é ele te protegendo. E quando ver algum inseto perto de você, é ele protegendo a sua energia. Sendo assim, quando ver isso, sempre o cumprimente. E ele assim lhe protegerá. E com o tempo você aprenderá a trabalhar com ele. Hoje, Ana, trabalho com os dois e tenho uma imensa gratidão por ter esses dois Exus como meus protetores. Eles me auxiliam, me ajudam, me aconselham, mesmo quando eu não quero ouvi-los, mas nunca me abandonam. Aprendi a entender os sinais que me dão e com eles, junto à espiritualidade que me cerca, trabalho em benefício de ajudar o próximo. Acreditem, ter esse dom não é fácil, porque eu me sinto um ET. Eu não sou compreendida muitas vezes, como lidar com o passado, presente e futuro, como dizer às pessoas não faça isso, senão você pode morrer, e não ser taxada de louca, né? É difícil. Hoje aprendi a lidar com o meu dom, mas já houve um tempo que o hospício seria o melhor lugar para mim. Isso mesmo, assombrados, o sobrenatural é magnífico e até mesmo viciante. Mas temos que tomar cuidado, porque se não obtiver conhecimento, leva a pessoa à loucura. Assombrado, se for comentar, que comente com carinho, com respeito. Ana, beijos em você, no Mateus e nos seus pequeninos e na família Assombrado. Luz e bênçãos em suas vidas. Ok. Um grande abraço em vossos corações. Finalizo com a oração do meu guardião. E ela diz aqui: salve, compadre, salve Exu Capa Preta. Peço que me livres de todas as tentações. Orientai-me em todas as decisões. Dai-me forças para alcançar os meus objetivos. Dai-me a sobriedade para persistir em meus objetivos. Peço a paciência para eu perdoar os meus inimigos e perseverança para eu sobreviver em todas as situações difíceis. Peço que me vitalize na fé para resistir e vencer. Dai-me, compadre, a esperança e a certeza do retorno. Peço também que, com sua capa, ilumine meus caminhos e conforte-me sempre. Laroye Exu. E aqui ela finaliza o relato. E que interessante, né? Saber como foi aí para ela a mediunidade. Maria Padilha aí deixando e apresentando um outro guardião para ela. A presença do cachorro. A gente viu vários relatos aqui já, onde a pessoa era acompanhada por um cachorro que parecia protegê-la. Então, será que, nesses casos, sempre foi um Exu que está acompanhando? Ele só se apresenta como um cachorro preto ou qualquer cachorro na rua? É bem interessante, pessoal. E o besouro, um inseto perto também. Ah, que legal. Nossa, eu fiquei imaginando assim, vários besouros estavam ali na frente dela e formaram... Que interessante. Pessoal, se alguém tem uma experiência parecida ou algo do tipo, manda um relato pra gente. E se for comentar, que seja com respeito, por favor. Um grande beijo para vocês e a gente se vê no próximo relato. Fui!